Mesmo com a crescente onda de pirataria instalada no Brasil, o país conta ainda com muitos adeptos da prática de videogame. Segundo dados da Associação Brasileira de Desenvolvedores de Jogos Eletrônicos, a Abra Games, o mercado de games movimenta no território brasileiro aproximadamente 18 milhões de reais por ano. Esses dados mostram que há muito tempo os jogos eletrônicos não são vistos mais como uma brincadeira de criança. Um fenômeno que tem acontecido por aqui, mas que não é muito comum em outros países, é a presença dos adultos, muitas vezes executivos e empresários, nas lojas de games. E eu comecei a ver o pessoal lá e, como tem os jogos assim normalmente que eu jogo, sei lá, 15, 20 minutos ou meia hora, dependendo do dia que eu estou almoçando, eu vou lá e jogo. As vantagens da prática de jogos eletrônicos nos intervalos são diversas e contribuem para aliviar o estresse da rotina de trabalho. A maior utilidade disso é você meio que, realmente é a questão do tirar o estresse que está na tua cabeça. De repente você está meio nervoso, você está muito atarefado e você não consegue achar soluções para algumas coisas. Aí você tira o foco daquele problema, aí você começa realmente assim, quando você está jogando, você vira meio que também meio um autômato, né? Assim, a máquina de um lado e você do outro. Então você tenta fazer o seu melhor lá e de repente você mudou o padrão no seu pensamento, a verdade é essa. E aí quando você volta para cá, de repente as coisas ficam mais tranquilas, assim, você pega e acha soluções para algumas coisas que, na verdade, você vê que o problema não era tão cabeludo assim. E você toca seu dia. A empresa também se beneficia com esse hábito. Nessa agência de relações públicas, os próprios funcionários organizaram um campeonato interno de videogame, que ajudou na interação e criou um clima descontraído entre eles. A princípio eu tinha a ideia de a gente organizar um campeonato interno de futebol aqui na agência, mas não foi possível porque conciliar a agenda de todo mundo é muito complicado, principalmente no fim de semana. Então, na possibilidade do horário do almoço a gente poder jogar um videogame, futebol, que seria a ideia da diversão de todo mundo, de todos os homens. Foi a partir daí que eu tive a ideia de organizar um campeonatinho aqui dentro, entre todos os funcionários, e deu super certo, todo mundo gostou. Sempre que possível a gente tirava um sarro do outro que tinha perdido, de quem foi goleado. Então, além de desestressar, você acha que serve para descontrair também? Com certeza, todo o clima na agência mudou um pouco, que a gente chegava do almoço sempre bem mais tranquilo, todo mundo brincando, conversando. Foi bem legal. Mas o videogame ainda não é uma unanimidade na empresa em que trabalham Mário e Hamilton. Cosme de Oliveira diz que prefere a prática de esportes para se livrar do estresse. Bom, eu tentei, né? Eu era um cara sedentário, aí os amigos convidaram para brincar um pouco de videogame, eu fui, participei, mas na realidade não era bem o que eu queria. O que eu buscava era algo mais que isso, entendeu? Aí eu comecei a correr um pouco, gostei. Hoje só tem um maratonista, né? Já ganhei alguns troféus aí. Os adultos passam mais horas por semana jogando videogame do que as crianças. Este é o resultado do estudo da Associação de Consumo de Eletrônicos. Ele aponta que quase 35% dos adultos jogam pelo menos 10 horas por semana, enquanto que o número de crianças que batem essa marca não chega a 15%. É uma diferença razoável, e a explicação para esse acontecimento pode estar no fato dos adultos conciliarem as atividades semanais a recente mania de prática de games nas horas vagas. A dificuldade de encontrar um lugar que mesclasse o ambiente agradável com a estrutura necessária para praticar games e organizar campeonatos incentivou empresários a criarem essas casas de jogos. A principal ideia era criar essa rede aqui de jogos, como você está vendo, principalmente PlayStation 2, Xbox 360, PlayStation 3. O que faltava nessa região era essa iniciativa. Nós fizemos isso para quê? Porque o pessoal já estava pedindo. Quando eu montei já a loja, todo mundo queria vir aqui na loja justamente para testar o jogo. Só que ficava mais de 15, 20, 30 minutos jogando. Aí, como ficava meio sem graça, olha, tem que tirar o jogo e tal. Aí eu tive uma ideia, eu falei assim, eu vou colocar uma locação justamente para quê? O pessoal que não tem tempo de jogar, vem aqui e joga. Tanto é que é nessa loja do lado que eu tenho.